Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Eu quero ler dois textos com vocês, na verdade. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os versículos que são a base dessa série que nós estamos pregando. A partir do 9, diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Corra rapidamente para 1 João capítulo 4, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4. Está lá no finalzinho da Bíblia, gente. A partir do 7. 1 João 4, 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus. Você já falou um oi? Dê um oi aí para o irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Nós estamos um pouco desfalcados hoje, não? Acho que tem muita gente viajando. Outros foram celebrar o Dia dos Pais, eu imagino, com seus familiares. Nós estamos na 5ª semana dessa série As in Heaven, como no céu. E a base dessa série é a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou nos Evangelhos, Mateus capítulo 6. Ele disse assim: orai desta forma. Eu não quero que vocês fiquem orando com vãs repetições, como fazem os hipócritas, os religiosos, os fariseus. Mas quando vocês orarem, vocês entram no quarto de vocês e falem com o seu Deus em secreto, e o Deus que vem em secreto te recompensará. E Ele dá um modelo de oração, que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A premissa da nossa série é: como podemos trazer a realidade do céu à terra? Como nós podemos atrair aquilo que existe no céu à terra? Existe uma realidade no céu. Nós viemos falando já há 4 semanas sobre isso, hoje é a 5ª. Que o céu contém a presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares por Ele ser onipresente. Porém, a presença manifesta de Deus não está em todos os lugares. Mas o céu contém a presença, a glória de Deus, a presença manifesta de Deus, e a perfeita vontade de Deus está no céu em todos os tempos. Então, quando Jesus nos diz para nós orarmos para trazer a vontade de Deus à terra, Ele está dizendo para nós trazermos a realidade dos céus à terra. E na semana passada nós começamos a falar um pouquinho de quem Deus é. Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Glória a Deus. Nós começamos a falar um pouquinho de quem Deus é. Por que é necessário? Porque muitos de nós não sabemos e não conhecemos o Deus que nós servimos. E eu falo isso com muita tristeza, porque a responsabilidade disso cai sobre mim como pastor. Porque nós, pastores, muitas vezes pregamos tantas bênçãos, tantas coisas de prosperidade, de bênçãos, de que Deus vai abrir portas, e esquecemos de explicar ou fazer com que nós entendamos quem Deus é. Quem é Deus? Para nós podermos nos relacionar com Deus, existe uma necessidade de nós conhecermos a Deus. E não conhecemos de acordo com a nossa mente secular, não de acordo com o nosso sentimento, mas de acordo com a revelação que Ele mesmo fez de si próprio na palavra de Deus. Porque Deus, muitos dizem conhecer. Muitos falam: eu conheço o Deus, mas o Deus deles não tem nada a ver com o Deus que a Bíblia nos revela. Amém ou não amém? Então, para nós conhecermos a Deus e termos um relacionamento genuíno com Ele, verdadeiro com Ele, íntimo com Ele, nós precisamos conhecê-lo de acordo com os parâmetros e princípios que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Porque foi Ele quem determinou.
Então é impossível nós trazermos o céu à terra sem um conhecimento verdadeiro de quem Deus é. É impossível. Sabe por que nós temos cultos às vezes vazios, igrejas vazias de Deus, cheias de pessoas, mas vazias de Deus? Porque nós adoramos a ídolos mentais que nós mesmos criamos, adoramos a deuses feitos gênios, que nós pensamos que tem que cumprir todas as nossas vontades, e não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque para adorarmos em espírito e em verdade, nós temos que conhecer a verdade, e a verdade está contida na palavra de Deus. O conhecimento de Deus é o ponto de partida de toda e qualquer experiência espiritual. Amém? Eu só estou recapitulando. E na semana retrasada, nós falamos um pouquinho sobre a Trindade. E é interessante, irmãos, glória a Deus, que algumas pessoas, na verdade muitas pessoas chegaram para mim e falaram: pastor, eu nunca tinha pensado dessa forma. Pastor, eu nunca tinha nem parado para pensar nisso. Eu sabia que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo, mas não sabia como eles se relacionavam, não sabia como Jesus não era um ser criado. Irmãos, isso é fundamental, é elementar a nossa fé, na verdade. E muitas pessoas achavam que Jesus, por ser Filho de Deus, foi alguém criado por Deus, porque viam nas Escrituras, como em Hebreus, por exemplo, falando que ele é o primogênito, né, de toda a criação, e achavam que Jesus tinha sido criação. Outros nem imaginavam como a Trindade funcionava, não que nós possamos compreendê-la totalmente, mas é interessante como esses pequenos conhecimentos e revelações vai nos fazendo ser crentes maduros e nos relacionarmos com Deus de acordo com quem Ele verdadeiramente é. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a santidade de Deus. Quem estava aqui, nós podemos talvez entrar um pouquinho mais profundo no atributo de Deus que é mais declarado em toda a Bíblia, a sua santidade. Hoje nós vamos falar muito sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, porém se nós lemos toda a Escritura, o atributo de Deus, a santidade, é o atributo mais declarado acerca de Deus. E nós falamos pouco sobre aquilo que Deus mais representa. Nós falamos que Ele é poderoso, e hoje eu vou tentar começar lentamente também, igual a semana passada. Que eu só começo lento, gente, depois não dá. Nós falamos muito sobre o poder de Deus, mas o poder não revela a pessoa. O poder revela as mãos. O poder revela o que ela é capaz de fazer. Eu posso viver no poder de Deus, ser até beneficiado pelo poder de Deus e não conhecer Deus. Os ímpios são beneficiados. A Bíblia fala que tudo subsiste pelo poder da palavra dele. Tudo subsiste por ele. Então, este mundo que nós vivemos subsiste por ele. Os ímpios são abençoados pelo poder de Deus sem conhecê-lo. Mas nós pregamos muito o poder de Deus, que é o que Ele pode fazer por nós. O que Ele é capaz de fazer, e Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer. Porém, ao pregar o poder de Deus, eu nunca prego a pessoa de Deus, quem Ele verdadeiramente é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que atrai Ele e o que não atrai Ele. A mesma coisa, eu vou puxar agora. Nós conhecemos a nossa esposa só pela comida que ela faz. E teve uns maridos que falam: Jesus, misericórdia, pastor. Não. Só Jesus na causa. Porque nós conhecemos só porque ela limpa a casa, então, vamos lá. Ou só porque ela cuidou dos filhos. Isso é relacionamento? Não. Eu estou me beneficiando de algo que ela fez por mim ou que ela faz pela família. Porém, não é relacionamento, não é intimidade. Tem alguns, quando eu falei de cozinhar, ele falou: minha esposa nem cozinha. Eu falei: misericórdia. Coloca ela numa classe de cozinhar, irmão, pelo amor de Deus. Depois as mulheres vão vir tudo reclamar comigo: pastor, para que falar isso? Mas nós falamos tanto do poder de Deus, daquilo que Deus faz, que nós esquecemos de conhecer quem Ele é. Quem é Deus? Se eu não tenho esse princípio para começar, eu nunca vou poder me relacionar verdadeiramente com Deus, porque eu me acostumo com as mãos sem olhar para a face. Eu me acostumo com o que Ele entrega para mim, sem conhecer quem Ele verdadeiramente é. Então por isso é necessário nós falarmos de quem Deus é. Semana passada falamos da santidade de Deus, e hoje eu quero falar do atributo que talvez nós mais mencionamos, que é o amor de Deus. E como hoje é um dia
celebrativo, nós celebramos o Dia dos Pais, por que não intitularmos essa palavra o amor do Pai? Eu quero falar um pouquinho sobre o amor de Deus por você. O amor do nosso Pai Celestial por você. Você sabia que Deus ama você? Só metade aqui sabia, aqui pra cá não. Você não sabia não, gente? Sério? Amém. Você sabia que Deus ama você? Aleluia. Deus te ama. Tem pessoas que acham que Deus é um Deus irado, sentado num trono, pronto para matá-los, quando eles cometerem o primeiro erro, a primeira falha. Que Deus muda de acordo com as nossas atitudes, que Deus muda de acordo com as nossas, não, nem ações, mas Deus muda de acordo com quão bom eu sou. Se hoje eu fiz tudo de bom, se eu fui bonzinho, Ele me ama. Se amanhã eu errei de alguma forma, Ele deixou de me amar. Mas eu quero trazer uma segurança para você hoje. Deus te ama, e mais ainda, o amor dele não está condicionado a quem você é. Você não entendeu? Peraí, vou falar só para esse lado aqui. O amor de Deus não está condicionado a quem você é. Não existe uma condição. Se o Adaelton for bonzinho, eu amo ele. Se o Adaelton não for, eu não amo ele. O amor de Deus não é condicionado a quem eu sou. O amor de Deus é unicamente condicionado a quem Ele é. Você está entendendo? Amém? Deus ama você. Você pode não ter tido uma mãe que te amou, um pai que te amou. Você pode não ter recebido um amor de um pai terreno, mas eu quero te dizer que existe um Pai nos céus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Ele te ama com um amor incondicional. Quantos estão acordados? Diga amém, pelo amor de Deus. Aleluia! Ele não só te ama, como Ele provou o amor dele por você. Porque falar que ama é uma coisa, agora provar o amor é outra. Ah, tem muita gente falando que ama a Deus, mas a Bíblia fala assim: eles me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é isso? Eu falo que amo a Deus, mas as minhas ações não provam nada disso. Provam, na verdade, totalmente o contrário, que a minha ação, eu amo Deus, mas eu não quero saber nada do que Deus falou. Eu amo Deus, mas eu não obedeço a sua palavra. Eu amo Deus, mas eu não estou nem aí para o que Jesus ordenou. O meu amor é da boca para fora, mas eu tenho uma notícia para você. Deus te ama e Ele provou o seu amor para com você, da maneira mais profunda, da maneira que mudou a tua história para sempre. Diga amém. Ele te ama. Muitos dizem que te amam, mas as ações não corroboram. Deus te ama. O amor de Deus não começou quando você nasceu. Isso aqui é para nós pensarmos um pouquinho. O amor de Deus não começou quando você nasceu. Não foi quando Ele viu você nascer que Ele falou: agora eu amo o fulano, o ciclano. O amor de Deus é eterno. Lembra que uma das características, dos atributos de Deus é a eternidade, é infinitude. Então o amor dele, por ser um atributo dele, não se originou no dia que Ele criou o mundo. O amor de Deus não se originou no dia que Ele criou você. O amor dele é eterno, de eternidade em eternidade Ele já te amava. Para pensar nisso, por favor. Deus não começou a me amar quando eu aceitei Jesus. Eu vou provar isso para você na Bíblia, pode ficar tranquilo. Tem pessoas pensando: ih, pastor, isso é heresia. Deus não começou a nos amar quando nós aceitamos Jesus. De eternidade em eternidade Ele nos ama. E sabe, talvez você sofreu a vida inteira. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, você carrega traumas dentro de você, rejeição dentro de você. Mas eu quero e oro para que hoje você saia daqui entendendo uma coisa: mesmo que a mãe esqueça do filho que ela amamentou,
Deus nunca esquecerá de você. Ele te amou com um amor que é incondicional, o amor de mãe, ainda que seja o amor maior que nós possamos descrever humanamente, ele não se compara com o amor de Deus com você, para você. Deus te ama de uma forma sobrenatural. O Criador te ama, Ele pensa em você. E Ele quer um relacionamento com você. Ele quer um relacionamento íntimo com você. Porque Ele não quer apenas ser o seu Criador. Na verdade, Ele não quer apenas ser o teu Senhor. Ele quer ser o teu Pai. Ele quer ser o teu Pai. Enquanto nós não entendemos o amor de Deus, nós não conseguiremos nos submeter à paternidade de Deus. A paternidade de Deus é aquela que cura, ela precisa ser recebida em nossas vidas para gerar cura em nossas vidas. Tem muitas pessoas hoje que carregam traumas do passado, traumas porque foram abandonados, traumas porque foram rejeitados, porque os seus pais nunca foram presentes, mas eu quero que você saia daqui curado hoje em nome de Jesus, porque existe um Pai Celestial que nunca te abandonou, nunca te rejeitou, Ele te amou antes da fundação do mundo, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por você. Essa paternidade precisa ser entendida e precisa ser recebida para se tornar real em nossas vidas. Quando nós entendemos o amor de Deus e a paternidade de Deus, a nossa identidade não está mais atrelada ou ligada a quem nós éramos no passado. A nossa identidade não está mais ligada ou atrelada a quem nossos pais falaram que nós seríamos. Porque quando nós entendemos a paternidade de Deus, nós entendemos que a nossa identidade agora depende unicamente do nosso Pai Celestial. É quem Ele diz que você é. Então declare nessa manhã: eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Você tem consciência disso? Você tem consciência? Será que nós temos consciência que nós somos filhos de Deus? Quando Deus olha para o Adaelton, quando Deus olha para você, Ele não está olhando como um pecador quem Ele deseja matar. Ele está olhando para um filho amado em quem me comprazo. Ele está olhando com um olhar de como eu posso abençoar, de como eu amo tanto essa pessoa, como eu quero essa pessoa, como eu quero trazê-lo para mim, como eu quero resgatá-lo para mim. Ele olha para você não para te rejeitar, mas como Ele pode se envolver mais ainda com você. Você tem essa consciência. Este é o amor de Deus por nós. Você é um filho, você é uma filha de Deus. E talvez quando eu falo isso, você deve estar dizendo: pastor, mas eu não sou digno. Eu não sou merecedor de ser chamado filho ou filha de Deus. E isso é uma realidade, irmãos. Nós não somos dignos. Nós não somos merecedores. Na verdade, não é por dignidade, não é por mérito. Os meus filhos não são meus filhos porque eles merecem. O Nathan, o Noah, a Ana Luísa não são meus filhos porque eles são dignos. Eles são meus filhos porque nas veias deles corre o meu sangue. Corre o DNA que eles herdaram de mim e da minha esposa. Eles não são filhos por dignidade ou por mérito, eles são filhos pelo sangue. Eu tenho uma notícia para você: se você entender isso, vai mudar a tua história. Você não é filho de Deus por dignidade ou por mérito, você é filho de Deus porque numa cruz correu um sangue que te fez aceitável a Deus, que derrubou toda a barreira de inimizade que havia entre você e Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, o sangue dele te deu a possibilidade de ser feito filho de Deus. Aleluia! É o sangue que nos habilita. O sangue de Jesus nos habilitou a sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia fala assim: mas agora todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Você entendeu isso?
Você entendeu isso de verdade? Eu quero que você saia daqui com uma convicção tão grande que Deus te ama. Que Ele te ama. Deus não te odeia. Deus não tem raiva de você. Por quê? Porque na cruz o Jesus pagou por todos os teus pecados. E eu tenho uma notícia para você. Ele não pagou só o pecado do passado que você havia cometido. Ele não pagou só o pecado de hoje que você acabou de cometer. Ele já pagou o teu pecado de amanhã, depois da manhã, o ano que vem, até o final da tua vida. Os teus pecados estão perdoados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não foi uma parte de todo o pecado. E essa purificação através do sangue nos habilitou a sermos filhos de Deus. Deus te ama. Ele não te odeia. Tem pessoas que carregam mágoas, traumas, durante anos, talvez durante uma vida inteira, porque não entenderam o quanto Deus os ama. Do you not understand how much God loves you? Deus te ama com um amor ágape. Eu vou explicar hoje, eu quero provar para você que Deus te ama lendo a palavra de Deus. Eu acho que hoje, nos últimos anos, talvez foi o dia que eu mais mandei textos lá para trás. Eu nem sei quem está no computador, mas eu peço perdão hoje, que eu mandei muitos textos. Porque hoje eu não quero falar que Deus te ama só da boca para fora. Eu não quero que fique nas minhas palavras, eu quero ler a palavra de Deus. Porque lembra, todo o atributo de Deus foi revelado através da palavra. Então na palavra nós vamos entender que Deus nos ama. E eu quero começar lembrando mais uma vez, o amor de Deus é um atributo de Deus. E o que é um atributo? Não é apenas uma característica, não é apenas uma qualidade, é quem Deus é. Por isso que João, primeira carta de João no capítulo 4, ele fala, Deus é amor. Deus é amor. No Novo Testamento nós temos 3 palavras que são usadas para traduzir a palavra amor. Você conhece muito bem a palavra eros, que vem do amor romântico. A palavra filéu, que vem do amor de irmãos, irmandade. E a palavra ágape, que é o amor de Deus, é o ápice do amor. É o maior amor existente em toda a terra. E também é usado como uma descrição do amor altruísta. Ágape é a palavra usada para descrever o amor de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala do amor de Deus, que Deus está ligado no texto, a palavra não é eros, a palavra não é filéu, porque eros e filéu ligam a sentimento. O amor de Deus não tem nada a ver com sentimento. O amor de Deus tem a ver com identidade, tem a ver com quem Ele é. Ah, gente, vocês não entenderam, peraí. Deus não te ama porque Ele sentiu de te amar, Deus te ama porque Ele já é amor, é quem Ele é, por isso que Ele decidiu expressar o seu amor por você. Não tem a ver com sentimento, é por isso que Ele não ama hoje e deixa de amar amanhã. Nós amamos eros e filéu, muitas vezes, e somos ordenados através do Espírito Santo a amar ágape. Quando Ele falou assim, que nós devemos ter o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, este amor é ágape. É uma expressão do amor de Deus, aí é um mandamento de Deus. Ele está ordenando, porque o amor ágape precisa ser ordenado, porque ele não depende de sentimentos. Eu quero que você entenda isso. Deus não depende de um sentimento para te amar, Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Foi uma decisão consciente de acordo com o caráter dEle. Você está entendendo isso? É por isso que o amor dEle não diminui nem aumenta por você. Ele é constante. Pastor, então quer dizer, se eu viver na igreja, se eu orar todo dia e ler a Bíblia, uns 10 capítulos por dia, se eu jejuar todos os dias, o amor de Deus não aumenta por mim? Não. Deus não aumenta nem diminui o seu amor. O amor dele é constante, porque o amor dele é o máximo possível do amor. Deus não diminui o seu amor quando você não é bonzinho, quando você erra, quando você peca. E nem aumenta o seu amor quando você faz tudo certo. O amor de Deus é imutável. Você está entendendo isso? Irmão, eu quero que você entenda isso, por favor. O amor é um dos atributos de Deus.
ele não contém amor, ele é amor. Ele é a perfeita expressão do amor. Agora, isso não significa que todo tipo de amor é equivalente a Deus. Que Deus é todo tipo de amor. Porque a verdade é que nossa sociedade hoje tem corrompido a definição de amor. Ah, Deus é amor, então eu posso fazer tudo. Eu amo essa pessoa, então é aprovado por Deus porque Deus é amor. Não, não é assim não. Deus é amor na sua essência verdadeira. Nem toda expressão de amor é o que Deus é. Deus é o amor ágape. É a definição perfeita, a mais completa definição de quem Deus é. Então, para nós encontrarmos o que é um amor verdadeiro, nós precisamos voltar para a Bíblia. Porque Deus é a fonte de todo o amor verdadeiro. Quando a Bíblia nos ordena a amar, João capítulo 3, Jesus falou assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. O que Jesus estava falando ali não era filéu, não é que vocês amem o seu irmão com amor fraternal, não é isso. Isso nós conseguimos fazer por nós mesmos. É fácil, quando o Fernando é bonzinho comigo, eu amar o Fernando, é amor fraternal. Mas o que Jesus estava ordenando que nós fizéssemos é que nós expressássemos o amor ágape. O amor de Deus para uma pessoa. Um amor incondicional, que não depende da pessoa para eu amar ela. Fala Deus, fala Deus. Já parou para pensar isso? Não depende da pessoa para que eu a ame. Ei, Jesus, isso é cristianismo de verdade. Ei, irmão, eu vou tomar o silêncio de vocês como vocês estão todos meditando na palavra. Todo mundo está assim pensando profundamente. Preste atenção, não depende do próximo para que eu demonstre o amor de Deus, para que eu cumpra o mandamento de Jesus. Porque o amor ágape não é condicionado à pessoa. O amor ágape é condicionado à nova identidade que eu recebi através do Espírito Santo. Não, peraí, você não entendeu. Só o Espírito Santo pode produzir esse amor em nós. Quando ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, ele está falando assim, o fruto é de quem? Do Espírito, então o Espírito é quem produz. Quem é cheio do Espírito Santo consegue produzir o amor, que não é condicionado ao que a outra pessoa faz ou deixa de fazer. Aí você vai olhar para sua esposa e vai dizer, não é condicionado ao que você faz ou deixa de fazer, mas é porque Deus, Ele produziu em mim esse amor que eu não consigo explicar. Aí você vai olhar para o teu irmão que te feriu e falar, olha, não é porque você fez ou deixou de fazer, mas é porque o Espírito Santo produziu um fruto em mim chamado amor, e esse amor não depende das suas ações. Você está entendendo? É o amor de Deus. É nós olharmos para os nossos irmãos, para os nossos filhos e falar, eu sei que para filho é mais fácil falar isso, mas eu não te amo de acordo com o que você faz ou deixa de fazer. O Espírito Santo produziu em mim um amor sobrenatural. Então é o atributo de Deus. Agora eu quero lembrar vocês que Deus é imutável. Então para que Deus expresse o seu amor, Ele não precisa deixar de expressar a sua justiça. Deus não precisa abrir mão de um atributo para usar o outro. Ele não precisa deixar de ser justo para usar o seu amor. Não, peraí. Deus não precisa deixar de ser santo para usar o seu amor. Deus não precisa de deixar de ser eterno ou imutável para usar o seu amor. Todos os atributos de Deus não são conflitantes, eles não têm conflitos entre si, eles na verdade se complementam e trabalham juntos. Porque o atributo de Deus é a totalidade de quem Ele é. Todo o tempo Ele não muda, Ele não tem variação. Tiago 1,17 diz assim, abre comigo, vamos começar por aqui. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Ele é quem Ele é, de eternidade em eternidade Ele é. Então para exercer o seu amor, Ele não deixa de ser justo. Mas isso aqui vai pegar nós agora, olha só.
Quando nós cometemos pecado e nós falamos, mas Deus é amor, o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Ah, mas eu estou vivendo uma vida toda errada, mas Deus é amor. O amor de Deus não anula a santidade de Deus. O amor de Deus é de acordo com a justiça e de acordo com a sua santidade. Ah, Jesus! É por isso que nós não conseguimos entender o amor de Deus, porque o nosso amor, ele cobre muitas vezes o erro e a falha, mas o amor de Deus, ele traz justiça e santidade ao mesmo tempo. Deus não deixa de ser Deus para exercer o seu amor. Os atributos de Deus existem de eternidade em eternidade, porque é quem Ele é, e eles se complementam, por isso que o amor de Deus não pode ser definido da forma que nós definimos o nosso amor, não tem como, não pode ser definido pelos parâmetros da sociedade, não tem como. O amor de Deus não é igual ao nosso, ele é muito superior ao nosso. Aí quando você fala, Deus, o Senhor não me ama, você não conhece Deus. Deus, o Senhor se esqueceu de mim, você não conhece Deus. Deus sempre te ama e Deus nunca se esquece de você. Essas declarações que nós fazemos, na verdade, é uma revelação de que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque se nós conhecêssemos quem Ele verdadeiramente é, nós sabemos que o amor dEle é imutável, não tem sombra de dúvida, não tem variação. Ele te ama, independente, Ele te ama. Você está entendendo? Por isso que nós precisamos conhecer, porque quando você conhece quem Deus é, essas frases que nós falamos para nós mesmos e entramos num estado de coitadinhos, elas vão sair da nossa vida. Porque o dia que o diabo chegar e falar, Deus não te ama, você fala, o meu Deus é imutável, o meu Deus não muda, e Ele falou que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama. Diabo, tu não mente mais para mim, eu não caio na tua mentira. O meu Deus me ama. E sabe de uma coisa? O amor de Deus é um amor justo. O amor de Deus é um amor eterno. O amor de Deus é um amor soberano. É um amor verdadeiro. É um amor gracioso. É um amor imutável. O amor de Deus, Ele é quem Deus é. Gente, como que originou o amor de Deus? Não sei. A Bíblia não revela. Mas eu sei de uma coisa, que na Trindade já existia amor. Esse amor ágape que nós estamos falando, ele já era existente na própria Trindade. O Pai ama o Filho ama o Espírito Santo ama o Pai, e eles se amam entre si. Este amor é existente e atuante dentro da Trindade. Você quer ver? Abre comigo, João capítulo 3, versículo 35. João 3,35 diz assim: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Esse amor aqui, esse ama, é o ágape. O Pai ama o Filho, ágape. João 5,20, porque o Pai ama o Filho, fala a mesma coisa. Não precisa nem colocar João 5,20. No batismo de Jesus e também na transfiguração de Jesus, o Pai se revelou, e qual foi a frase do Pai? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. O Pai ama o Filho, o Espírito Santo ama o Filho ama o Espírito Santo. Eles têm um amor perfeito entre eles mesmos. Lembra que eu falei da autossuficiência de Deus? Deus é autossuficiente, então todo amor necessário para que Deus seja Deus, existe em Deus. Bugou um pouquinho? Não, vamos lá. Todo amor necessário para que Deus seja Deus, existe em Deus. Deus não depende de ninguém. Deus não precisa do seu amor, nem do meu amor. Não é como se Deus estivesse lá no céu carente, falando, eu preciso que alguém me ame. Não, o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai. Os três se amam perfeitamente. Eles têm o completo amor entre si. E isso é a beleza de tudo. Ele não precisava nos amar. Você não entendeu. Só crente entendeu isso aí. Gente, Ele não precisava nos amar. Ele tinha o eterno e perfeito amor entre si. Entre as três pessoas da Trindade. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele falou isso no batismo e depois da transfiguração. E depois eu vou ler algo que Jesus falou para nós. Agora vai lá para 1 João capítulo 3.
do versículo 1. 1 João 3:1. Olha o que fala. João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem. Da onde que Ele tirou esse amor? Da própria Trindade, do próprio ser de Deus, de quem Ele é. Deus não dependeu de nós para nos amar, Ele nos amou com um amor que Ele já tinha dentro de si próprio. Jesus. Irmão, se isso entrar no teu espírito hoje, você nunca mais vai ser uma pessoa carente. Você nunca mais será uma pessoa carente. Por quê? Porque o amor de pessoas vem e vão, começam e acabam, mas o amor de Deus é eterno, e Ele te amou de eternidade em eternidade. Aleluia! O amor eterno de Deus que havia entre a Trindade, Deus decidiu estender para nós. Você é alvo do amor de Deus. Eu imagino, gente, a gente só pode conjecturar, né? Eu imagino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo falando: olha, vamos dividir um pouquinho do nosso amor? Com quem? Vamos lá na Freedom Church, aqueles que estiverem no culto lá acordados. Vamos dividir um pouquinho do nosso amor. Vamos estender esse amor. Por quê? Porque esse amor é tão perfeito, e eles são tão vazios, e nós precisamos que eles sintam este amor incalculável, de tamanho amor que nós temos por Ele. Eu preciso que eles sintam isso. Irmãos, isso vai preencher você de uma tal forma que você não vai ficar na mão de ninguém, dependente de ninguém, escravo de amor de ninguém. Pastor, mas eu não posso querer o amor da minha esposa. Deve sim ao amor eros, mas aquele amor que a esposa dá, que os filhos dão, que o amigo dá, não preenche aquilo que só Deus pode preencher. O amor de Deus é autossuficiente. Às vezes nós somos tão carentes porque nós queremos que o esposo preencha algo que só Deus pode preencher. Às vezes, Jesus. Irmãos, nós queremos que os filhos preencham algo. Já viu aquela pessoa que tem um filho que ela endeusa o filho, como se o filho cresce, vai para a universidade, sai de casa e você ficou vazio. Mas aquilo que Deus preenche, o amor de Deus, ninguém pode tirar de você. Ninguém pode roubar de você. Ele te amou. Vejam com que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, Ele falou assim, não é uma dúvida, não é um talvez, é um fato. De fato, nós somos filhos de Deus. Aleluia! Por que Deus decidiu nos amar? Eu já falei, mas eu vou repetir. Abre aí, Romanos 3:23, por favor. E depois, vamos ler o 10 primeiro, Romanos 3:10, depois o 23. Eu preciso que você veja isso na Bíblia, porque o próprio Deus escreveu isso para você. Romanos 3:10 diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então por que Deus decidiu nos amar? Não foi por mérito nosso. Não tente conquistar o amor de Deus. Agora eu quero libertar você de alguns preconceitos, de algumas preconcepções que nós temos, e que foi colocado dentro da nossa mente pela igreja, foi colocado dentro da nossa mente pelo sistema religioso, foi colocado dentro de nós que nós devemos merecer o amor de Deus. Irmãos, nós nunca seremos merecedores do amor de Deus. Não importa o quanto você faz,
Não importa o quanto você ora, o quanto você lê, o quanto você jejua, o quanto você prega, o quanto você canta, você e eu nunca seremos merecedores do amor de Deus. Não foi por mérito, porque Paulo nos revela em Romanos que não há um justo sequer. Até o pregador que prega toda semana, que lê a Bíblia todo dia, não é justo diante de Deus. Então pare de tentar merecer aquilo que Ele já te deu de graça. Receba o amor de Deus. Romanos 5, eu vou ler depois, fala assim que Ele derramou o seu amor em nossos corações. Sabe o que você precisa fazer? Abrir o seu coração para que Ele derrame dentro de você. Pare de lutar para que Deus te ame, se Ele já te ama. Pastor, então vou parar de fazer tudo. Sim, se você está tentando merecer, pare. Pare, não faça porque você quer merecer, faça porque você é agradecido porque Ele já te deu. Existe uma diferença. Faça para honrá-lo, faça para agradecer a Ele, mas não faça para merecer, porque não é por mérito, porque não há nenhum justo sequer. O 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Então não foi por nosso mérito, não foi porque você é bonzinho, não foi porque você é bonzinha, não foi porque você é capaz, não foi por isso. Mas pastor, eu sou um cara tão legal, não é pela sua bondade ou porque você é legal, não é por isso. Mas eu sou honesto, não é por isso. Não havia nenhum justo sequer. Mas agora abre Romanos 5, por favor, a partir do 4. Romanos 5. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você não entendeu? Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Levanta a mão. Então deixa Ele derramar no seu coração o amor de Deus. Deixa Ele encher você, para que você entenda lá no seu interior, lá na sua alma, que você é um filho amado de Deus, que você é uma filha amada de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo precisam agora andar no Espírito e deixar o Espírito derramar o amor de Deus nos seus corações. Derramar o amor de Deus em nossos corações. Nós não merecíamos, Ele decidiu nos amar. Por isso que é tão lindo esse evangelho, gente. Sabe por que o evangelho é diferente de todas as outras religiões? Porque em todas as outras religiões é sempre o ser humano tentando agradar a Deus para ver se pode ser aceito por Deus, para que Deus não o castigue. Mas no Evangelho foi um Deus que decidiu descer da sua glória, morrer numa cruz por ser humanos que não mereciam, e oferecer esse amor extraordinário e ilimitado, mesmo que nós não merecíamos. Ele veio ao nosso encontro. Jesus. Ele veio ao nosso encontro. Efésios 2, por favor. Quero que você abra a sua Bíblia, Efésios 2. Gente, eu quero pedir para você, traga a Bíblia para a igreja, por favor. Não fica dependente de um celular. Traga a sua Bíblia, vamos marcar a Bíblia, vamos aprender. Efésios 2. Pastor, mas aqui tem. Sim, mas você não pode escrever aqui na tela. Traga a sua Bíblia, escreva nela, marque aqui, ó. Amor de Deus por mim, está aqui, ó. Quando Satanás vier falar que Deus não te ama, você abre a Bíblia e fala: quem é Satanás? Está escrito, Ele me ama, Ele me ama. Você tem que combater com a palavra. Ei, Efésios 2:1, olha só isso. E Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, Ele não te amou quando você era bom, Ele te amou quando você estava morto nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andávamos no passado. Todos andávamos no passado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira, como também os demais.
Deixa eu parar um pouquinho aqui. Um dos atributos de Deus é a ira. E a ira complementa o amor. Porque o amor só pode existir na sua perfeição quando existe a ira. Você entendeu o que eu falei agora? O amor só pode existir na sua perfeição quando existe também a ira. Sem ira não existe amor. E ele falou que nós todos estávamos destinados a ser alvos da ira de Deus. Porque todos que pecaram eram destinados a serem castigados ou morrerem. Então nós éramos alvos da ira de Deus. Ele falou aqui, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, eu sempre falo aqui na igreja, mas quando a Bíblia coloca um mas Deus, você devia levantar a mão e dar um glória a Deus, um aleluia, porque a Bíblia falou, nós éramos dignos de morte, nós éramos filhos da ira, nós íamos ser castigados por Deus. Aí ele fala assim, mas Deus, quando Deus coloca um mais no meio da história, é porque Ele vai mudar o quadro, Ele vai reverter a história, Ele vai fazer algo que vai mudar a sua história, a toda a humanidade. Ele falou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha isso, gente, pelo amor de Deus, literalmente, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele não só te amou, Ele te salvou, Ele te colocou assentado como príncipe nas regiões celestiais. Irmão, mas Deus mudou a tua história de uma vez por todas. Quando Satanás vier dizer, não, Deus não te ama, Deus te abandonou, você falou, não, isso era no passado, mas Deus mudou a minha história, Deus mudou o seu sentimento. Escute, Deus mudou a história da sua vida, Ele te ama. Ele te ama, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, por que Deus fez isso? Segue o texto, por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O amor de Deus veio para revelar a graça de Deus. O atributo de amor, o atributo amor, foi expressado para revelar o outro atributo chamado graça. Você não está entendendo, gente? Para, vocês estão dormindo? Gente, nós falamos tanto de graça e não entendemos que a graça é habilitada pelo amor. Por que Deus revelou o seu amor? Porque através do amor, Ele nos trouxe a graça. Ele queria glorificar a sua graça. Em outras palavras, graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, nós deveríamos ser filhos da ira, mas Deus queria glorificar a sua graça. Ele queria pegar um povo que não tinha mérito algum, merecimento algum, e falar, eu vou lhe chamar de filho e de filha. O amor de Deus veio glorificar a graça. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí agora aquele versículo que nós conhecemos. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, preste atenção. Sabe por que Deus não deu o seu amor de acordo com o nosso merecimento? Porque Ele queria, e necessariamente tem que ser assim, que a glória seja toda dEle. Porque se fosse por obra, se fosse porque eu sou bonzinho, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu prego, porque eu canto, a glória seria minha. Mas Deus falou assim, mas para que ninguém se glorie, não vai ser por obras, mas vai ser por fé, mediante a graça. Ei, preste bem atenção, o amor de Deus foi revelado para glorificar a graça, e através da graça o nome dEle ser glorificado. Você está entendendo isso? Ele fez isso para que Ele olhasse para você, o mundo olhasse para você e falasse, glória a Deus, que salvou um homem e uma mulher que não mereciam ser salvos. Jesus, eu estou falando, você foi alvo do amor de Deus. É como se Deus pegasse, peraí, aquela pessoa lá, vou fazer um alvo nela.
Vamos pegar aqui o nosso amor e vamos derramar sobre ela. Mas o que ela fez? Nada. Nada. Ela estava morta até. Estava morta nas suas transgressões. Mas o que ela... Não, ela estava... Irmãos, nós pensamos que é depois que nós falamos sim para Jesus que Ele nos ama. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não foi quando você aceitou, foi quando Ele decidiu te amar. Ele te ama, Ele te ama. Ele decidiu estender o mesmo amor que Ele tinha com Jesus. Abra comigo João capítulo 15, por favor. Jesus. Eu estava escrevendo isso ontem e hoje. Eu estava chorando no meu computador, gente. Por entender o quanto Deus me ama. Às vezes nós precisamos nos lembrar o quanto Deus nos ama. O quanto o amor dele é verdadeiro. E o amor que Ele nos ofereceu é o mesmo amor que Ele ofereceu ao Filho. Olha só. Olha o que Jesus falou, João 15:9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Olha o que Ele fala no 17:22. 17:22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Ok? Vamos continuar. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Olha o que Jesus acabou de falar. Eu vou habitar neles para que o mundo conheça que tu me amastes e também amaste a eles. Continua lendo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o amor do Pai para com Jesus é antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O mesmo amor que o Pai ofereceu para Jesus, Jesus agora falou: eu quero que você ame estes também que o Senhor me deu. É o mesmo amor. Então vamos lá, eu não vou nem conseguir entrar em 1 Coríntios 13, mas você acha que o amor do Pai para com Jesus muda diariamente? Você acha que o amor do Pai para com Jesus é de acordo com o sentimento? Hoje eu estou sentindo de amar, amanhã não. Logicamente que não. É um amor imutável e eterno. E Ele falou: eu peço, Pai, que o Senhor ame eles como o Senhor me amou. Foi um pedido do Filho. O Filho fez esse pedido ao Pai. Deus te ama como Ele ama Jesus. Deixa isso sink in. Let that sink in. Deixa cair a ficha. Não, peraí, eu vou dar mais um tempinho, porque Deixa cair a ficha. Deus te ama como Ele ama a Jesus. Você está entendendo isso, gente? Por que você está mendigando o amor dos outros? Por que você está mendigando o amor de fulano e de ciclano? Ah, ninguém me ama, ai, coitadinho de mim. Deus te ama como Ele amou o Filho unigênito. Ele te ama como Ele amou o seu Filho. Pare de mendigar amor do fulano, de ciclano. Ah, mas o pastor não se importa. Esquece o pastor. Deixa o amor de Deus ser derramado no seu coração. Entenda que Ele te ama. Volte comigo a 1 João capítulo 4, por favor. Ei, Jesus. 1 João capítulo 4. A partir do 7 novamente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo,
para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não consiste em nós amarmos a Deus, o amor consiste em Deus nos amar primeiramente. Ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, isso é uma consequência, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Eu quero que você veja ainda Efésios 1, abre comigo Efésios capítulo 1. Vai marcando a sua Bíblia aí, por favor. Por que Deus nos amou? Por que Ele quis fazer isso? Efésios 1, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, agora, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Em Cristo fomos também feitos o quê? Herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim do quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. São 3 chaves aqui, 3 versículos. Ele falou no 6, para louvor da glória da sua graça. Depois ele falou no 12, para sermos louvor da sua glória, a fim de sermos para louvor da sua glória. E no 14, para o louvor da sua glória. Sabe por que Deus decidiu amar eu e você? Para glorificar a Ele mesmo, para louvor da sua glória, para que toda a criação entenda que Ele não salvou Ele não salvou por méritos, Ele não salvou por dignidade, Ele salvou pela graça que existe dentro dele mesmo. Foi para louvor da sua glória. Ele nos escolheu para sermos adotados como filhos dele. É por isso que ele nos ofereceu amor, para que nós fôssemos adotados como filhos dele. Eu quero terminar lendo só mais um texto, Romanos 8, 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Coloque-se de pé, por favor.
O amor de Deus não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. O amor dele é incondicional. E ele trabalha juntamente com a santidade e com a justiça de Deus. O amor dele não está à parte da justiça e não está à parte da santidade. Ele é um pacote de quem Deus é. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo uma coisa. Deus te ama como Ele ama o Filho. Ele te amou desde o princípio da eternidade, se assim podemos dizer. E por toda a eternidade Ele te amará. O amor dele não diminui quando você comete uma falha. E também não aumenta quando você se sente perfeito. O amor dele é constante e imutável. Mas eu quero que você saia daqui hoje sem depender de ninguém. Sem depender do amor do fulano, do ciclano, da mulher, do filho. Não dependa de ninguém, porque o amor de Deus é suficiente para nós. E nós estamos falando hoje no Dia dos Pais. E talvez muitos de nós aqui não recebemos o amor paterno. Nós não recebemos o amor de um pai terrestre, de um pai biológico. Talvez nós não conhecemos o nosso pai. E isso criou uma dificuldade imensa de nós recebermos o amor de Deus. Porque se eu não tive o amor do Pai para me espelhar, eu não consigo me abrir ao amor do Pai Celestial. Mas a minha oração é que você entenda que mesmo que seu pai te abandonou, ele não foi um pai bom, se ele te maltratou, se ele talvez esqueceu de você, ou se ele nunca te abraçou, se ele nunca te beijou, isso não muda quem Deus é. Deus te ama. Deus te ama. Eu vou repetir de novo. Deus te ama. Não, eu quero que você entenda. Deus te ama. Pastor, e qual é o tamanho do amor de Deus por mim? João 3,16, esse você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu imagino João escrevendo esse versículo, e ele queria buscar uma palavra para descrever o amor de Deus, porque Deus amou muito o mundo, porque Deus amou o mundo com um amor sacrificial. E ele começou a colocar várias palavras, e eu imagino isso, eu só estou pensando, irmãos, mas ele não conseguiu uma palavra que descrevesse o verdadeiro amor de Deus. E ele falou: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é indescritível, é inigualável, não existe outro amor igual. Mas pastor, eu nunca senti isso antes. Então eu quero convidar você a deixar o Espírito Santo derramar esse amor no seu coração. Esse amor não vem das palavras de uma pregação. Esse amor não vem de um louvor que é tocado. Esse amor vem quando você se abre e deixa o Espírito Santo revelar o amor de Deus dentro de você. Ele já habita em você, Ele está aí dentro. Você precisa apenas deixar Ele se revelar e derramar o amor de Deus dentro do teu coração. E eu vou usar esse versículo para dizer dessa forma: Deus ama você de tal forma, de tal maneira, porque Deus amou o João, a Maria, o Fernando. Deus amou você de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que quando você cresce nele, você recebesse vida eterna. Deus te ama. Saia hoje daqui com a cabeça erguida. Saia hoje daqui entendendo: pastor, esse dia é tão difícil para mim, porque eu nunca tive um amor do meu pai biológico. Saia hoje daqui recebendo um abraço do seu Pai Celestial, e entenda que Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele te amou. Se o Senhor soubesse os traumas que eu carrego, pastor, se o Senhor soubesse as mágoas que eu tenho dentro de mim, de nunca ter recebido um abraço do meu pai, de nunca ter recebido um eu te amo do meu pai. Então alguém fez isso comigo recentemente, e eu quero fazer com você.
Eu hoje, em nome do seu pai biológico, eu quero pedir perdão para você. Em nome do seu pai biológico. Se você olhar para mim agora, eu quero que você imagine o seu pai falando isso para você. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu não falei que eu te amava. Eu quero pedir perdão pelas vezes que você buscava um abraço meu e eu passei de lado, atarefado com outras coisas e não te abracei. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu supri a minha falta com presentes, mas eu sabia no fundo do meu coração que você queria era a minha presença. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu fui rude com você, que eu gritei com você, que eu deixei você de lado por coisas que não tem nenhum valor. Eu quero pedir perdão para você, em nome do seu pai biológico, mas não deixe isso ser uma barreira para você entender que o seu pai celestial te ama. Ele entregou o seu filho por você, ele morreu numa cruz por você, ele te ama mais do que tudo nessa vida. Não deixe isso ser uma barreira. Ah, Jesus. Pastor, eu carrego mágoas, eu carrego dores, e isso muitas vezes me faz não conseguir receber este amor de Deus. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, que todos os traumas, todas as mágoas que vieram, Senhor, impedindo o teu filho, a tua filha, de ter um relacionamento pleno contigo, de conseguir entender este amor, de conseguir receber este amor. Senhor, eu oro agora que todas essas barreiras, essas mágoas sejam retiradas no nome de Jesus. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.